Olá! Já parou para pensar quanto esforço a gente joga fora assim tentando resolver os problemas errados? Hum, Hoje a gente vai explorar um material que, olha, ataca exatamente essa questão. O livro Qual é o Seu Problema, do Thomas Wedel-Wedelsburg. esse livro é ótimo. A ideia central é bem provocadora, né? Será que a chave para avançar não está em achar a solução, mas, tipo, primeiro definir o problema certo? Exatamente. O livro argumenta, e de forma bem convincente, que a nossa tendência é pular para a solução, sabe? Antes mesmo de parar e pensar, espera aí, a gente está olhando para o problema certo? É um vício quase, né? E a habilidade central que ele explora, o Wedel-Wedelsborg, é o que ele chama de recontextualização. É a arte, assim, de mudar a perspectiva sobre um problema para achar caminhos melhores. E muitas vezes, caminhos bem mais simples. E a nossa exploração hoje aqui é justamente para desvendar essas ideias, sabe? Mostrar por que dominar essa arte de redefinir problemas pode ser um divisor de águas, tanto na carreira quanto na vida pessoal mesmo. Com certeza. Vamos mergulhar nos conceitos, nos exemplos que fazem desse livro uma leitura tão instigante e que pode transformar as coisas. Certo, então vamos começar por aí. Recontextualização. O que isso significa na prática? O livro usa um exemplo clássico, né, que talvez muita gente já tenha ouvido falar. Sim, sim. O famoso problema do elevador lento. É um clássico mesmo. Num prédio, né, os moradores reclamam da demora do elevador. Sempre tem um desses. Pois é. Aí, a reação instintiva, o foco imediato, é pensar em como acelerar o bendito elevador. Claro, trocar motor, essas coisas. Isso. Trocar o motor, otimizar o algoritmo das chamadas, talvez até instalar um novo. Essas soluções atacam o problema como ele foi formulado no início. O elevador é lento. Mas a sacada vem agora, né? Não é bem sobre engenharia mecânica. Exato. A solução que se mostrou mais eficaz e que muitos administradores adotaram foi bem mais simples. Instalar espelhos, dentro e fora dos elevadores. Espelhos? Espelhos. Isso não muda nada na velocidade do elevador, né? Mas altera a percepção da espera. Ah, entendi. As pessoas se distraem, dão uma ajeitada na roupa, olham o cabelo. A espera fica menos entediante, sabe? Faz todo sentido. Então, o problema foi redefinido. Deixou de ser o elevador é lento para ser a espera pelo elevador é chata. Uma mudança sutil na definição, né? Mas que abre um leque completamente diferente de soluções. É uma mudança de foco genial pela simplicidade. Então, recontextualizar não é só analisar mais fundo. É tipo mudar a pergunta fundamental. Exato. E o autor defende que isso não é só um truque, né? É uma habilidade essencial mesmo. Ele até cita pensadores como Einstein, Peter Drucker, e diz que é aplicável em várias áreas. Correto. Não importa se o desafio é, sei lá, liderar uma equipe que está desmotivada, lançar uma startup com pouca grana, desenhar uma estratégia de mercado, lidar com um cliente difícil, ou até, como você disse, melhorar a dinâmica em casa, com filhos adolescentes, por exemplo. Nossa, sim. A recontextualização é uma ferramenta transversal. E o curioso é que poucos de nós aprendemos a usar isso de forma estruturada, sabe? É como se faltasse essa peça na nossa caixa de ferramentas mental. Totalmente. E o livro traz dados que reforçam o quanto essa habilidade faz falta. Tem uma pesquisa que ele menciona com mais de 100 executivos de empresas grandes, Fortune 500. É bem reveladora, não é? Sim, muito reveladora. Olha só, cerca de 85% desses líderes admitiram que as organizações deles não eram boas em diagnosticar problemas corretamente, ou seja, em recontextualizar. 85%? É muita gente. Muita gente. E quase a mesma porcentagem reconheceu que isso levava a um desperdício significativo de tempo e de recursos. Putz. Isso é impactante porque mostra que não é falta de inteligência, sabe? Ou de talento. Mesmo os profissionais mais brilhantes muitas vezes tropeçam aqui. É uma lacuna de habilidade mesmo, não de capacidade. Nossa, isso realmente sublinha a importância do tema. O livro, então, não fica só na teoria, né? Ele ilustra esse poder com exemplos bem práticos. Os casos dos abrigos de animais parecem especialmente marcantes para mostrar diferentes tipos de recontextualização. Sem dúvida. Nos Estados Unidos é um problema enorme, né?
Mais de 3 milhões de cães acabam em abrigos todo ano. 3 milhões. É muito cachorro. É. E o livro apresenta duas abordagens bem distintas e inteligentes para lidar com isso. A primeira é da BarkBox, uma startup de Nova York focada em produtos para cães. Ah, conheço a BarkBox. Então, com orçamento limitado, eles queriam ajudar os abrigos. A solução óbvia seria o quê? Investir em publicidade para adoção, focando no problema precisamos divulgar mais. O caminho padrão, né? Exato. Mas eles não fizeram óbvio. E o que eles fizeram? Eles recontextualizaram. Investigando mais a fundo, eles perceberam que parte do problema era o acesso à informação. Acesso. Como assim? Os sites dos abrigos muitas vezes eram ruins, sabe? Difíceis de navegar, principalmente no celular. Aí eles criaram o Bark Buddy, um aplicativo tipo Tinder, mas para cachorros. Tinder para cachorro. Adorei! Pois é, o slogan era Encontre peludos solteiros na sua área. Com só $8 mil de investimento, o app gerou centenas de milhares de downloads, milhões de visualizações de perfis, além de mídia espontânea. Caramba! Com $8 mil? Sim, isso é o que o autor chama de explorar o contexto. É cavar mais fundo na definição inicial do problema, que era divulgação, e encontrar um ângulo que estava esquecido, o acesso móvel. Fantástico. Como um ajuste de foco no acesso e não só no volume de divulgação trouxe tanto resultado com pouca grana. E a segunda abordagem da Lori Wise parece que ela foi ainda mais longe nessa redefinição, né? Foi sim. A Lori Wise, da Downtown Dog Rescue lá em Los Angeles, ela questionou a premissa fundamental do setor, que era toda focada em conseguir mais adoções. Ela observou que muitas famílias entregavam seus cães, que elas amavam, para os abrigos não por falta de carinho, mas por dificuldades financeiras. Não conseguiam pagar uma taxa do condomínio, uma vacina, um tratamento. Entendi. A questão era grana? Exato. E tinha uma narrativa muito forte no meio de que eram donos ruins, sabe? Ah, aquela coisa de julgar sem saber. Exatamente. E a Lori não engoliu essa história. Ela fez um experimento simples. Perguntava para as famílias ali na porta do abrigo se elas prefeririam ficar com o animal caso pudessem. A resposta, 75% diziam que sim, muitas vezes chorando. Nossa, que forte isso. Muito. O problema real, ela percebeu, não era falta de amor, era pobreza. Então ela recontextualizou radicalmente de como conseguir mais adoções para como podemos ajudar as famílias a manterem seus cães. Mudou completamente o jogo. Totalmente. Ela criou um programa de intervenção que oferecia ajuda financeira pontual para cobrir essas despesas inesperadas, sabe? Isso muda tudo mesmo. Deixa de ser um problema de achar um novo lar para ser um problema de preservar o lar que já existe. Perfeitamente. É isso que o autor chama de romper o contexto. Ela não só explorou o problema original, ela quebrou o frame, desafiou a crença central sobre os donos ruins. Que coragem, né? Ir contra a corrente. Muita. E o resultado foi impressionante. Essa intervenção se mostrou mais barata por animal ajudado. O custo caiu de $85 para $60. Era mais barato que as outras atividades do abrigo. Uau! E essa abordagem, focada na prevenção, está sendo replicada e ajudou a reduzir a eutanásia de animais. 2 exemplos poderosíssimos que ilustram bem a diferença. O BarkBox investigou e otimizou dentro do problema original, que era o acesso à adoção, enquanto a Lori Wise redefiniu completamente o objetivo: manter os cães com as famílias. O livro até destaca uma diferença interessante aí, né? Entre revoluções técnicas, tipo app, e revoluções mentais, como o da Lori, que dependeu de questionar uma crença. Exato. E a abordagem da Lori não precisou de tecnologia nova. Foi só uma nova forma de enxergar a situação, desafiando um preconceito. Isso mostra que a recontextualização mais potente, muitas vezes, está em questionar nossas suposições mais básicas. Faz muito sentido. E o livro não fica só inspirando com essas histórias, né? Ele propõe um método. Inclusive, ele contesta aquela citação famosa, que aparentemente nem é do Einstein, sobre passar 95% do tempo definindo o problema. Ah, sim. Essa citação é famosa, mas parece que não é dele mesmo. Pois é. E o autor argumenta que isso pode levar à famosa paralisia por análise, né? Sim, a proposta dele é mais ágil.
Ele vê a recontextualização não como uma fase longa, separada, mas como um desvio rápido do caminho principal da solução de problemas. Um desvio rápido, gostei disso. É um momento breve, intencional, para questionar a definição do problema antes de voltar para a ação. Só que, idealmente, com uma perspectiva melhorada. E o livro organiza isso num processo, com estratégias bem claras. Vamos explorar alguma dessas estratégias, para dar uma ideia do método. Uma que parece muito útil é examinar os pontos luminosos. A ideia é olhar para onde o problema não está acontecendo. É isso. Exatamente isso. Em vez de ficar só dissecando o que vai mal, é procurar por momentos, situações, onde as coisas funcionam bem, ou pelo menos melhor. Interessante. O exemplo do casal Tanya e Brian ilustra isso muito bem. Eles brigavam direto por coisinhas pequenas, e as discussões escalavam rápido para ressentimentos. Acontece nas melhores famílias. Com certeza. A análise inicial poderia focar em quê? Diferenças de personalidade, criação, valores, temas super complexos, difíceis de mudar. Verdade. Mas eles encontraram um ponto luminoso. E qual era? Perceberam que as conversas deles pela manhã, tomando café, eram sempre tranquilas, agradáveis, sem esforço nenhum. Ah! Isso levou a uma recontextualização crucial. Talvez o problema não fosse só as diferenças profundas entre eles, mas também fatores bem mais simples como cansaço e fome no fim do dia. Cansaço e fome. Faz todo sentido. Total. E a solução prática? Criaram a regra das 10 da noite. Nada de discutir assuntos sérios ou potencialmente polêmicos depois das 10 da noite. Simples assim. Simples assim. E segundo o livro, funcionou por quase uma década. Adorei. Como uma observação sobre o que funcionava levou a uma solução tão prática e eficaz. Outra estratégia que me chamou a atenção é olhar no espelho. Essa parece exigir uma boa dose de autoconsciência, né? E coragem também. Questionar nosso próprio papel no problema. Sem dúvida, é talvez uma das mais desafiadoras mesmo. Requer honestidade para analisar como a gente mesmo pode estar contribuindo para a situação que incomoda, né? Com certeza. O livro usa a história da menina Isabela, que vivia reclamando que a irmã mais nova, a Sofia, era chata. O problema, na visão dela, era externo. Minha irmã é chata. Ponto. Típico. E como o olhar do espelho mudou isso? Bom, incentivada a recontextualizar, a Isabela chegou a duas novas formulações para o problema. A primeira foi: como eu posso me sentir menos chateada com a Sofia? Ah, trazendo para ela. Exato. Trouxe o foco para dentro, para as próprias reações e emoções dela. E a segunda foi ainda mais transformadora. Como a Sofia pode se sentir menos solitária? Nossa, que virada. Uma virada e tanto. Essa demonstrou empatia, sabe? Uma tentativa de entender a perspectiva da irmã. Talvez ver aquele comportamento chato como um pedido de atenção, de conexão. Fascinante. Mudar a pergunta de por que ela é assim para como eu posso lidar com isso, ou, ainda mais, o que ela pode estar sentindo, abre caminhos completamente diferentes. O livro, então, oferece um guia para aplicar essas e outras estratégias, tipo olhar fora do contexto ou repensar o objetivo. Sim, sim. O livro estrutura essas estratégias num processo bem claro. Mostra como e quando usar cada uma, sabe? Seja para aqueles desafios estratégicos enormes ou para pequenas frustrações do dia a dia. A ideia é tornar a recontextualização uma prática acessível, quase um hábito mental. Muito bom. E tem outra ideia do livro que parece ir contra o fluxo normal das coisas. A importância de testar não só a solução que a gente pensou, mas o problema em si. A história do amigo do autor, o Kevin, que queria abrir uma sorveteria, é um ótimo exemplo disso, né? É um exemplo perfeito. O Kevin estava apaixonado pela ideia de ter a sorveteria dele em Nova York. Um sonho comum. Pois é. Aí a amiga dele, a Ashley Albert, que, aliás, ela mesma é um caso de recontextualização no livro com aquele clube de shuffleboard dela. Ah, é verdade. Então, em vez de só dar tapinha nas costas, tipo, vai fundo, ela propôs um teste de realidade. E como foi esse teste? Foram a campo, basicamente? Sim, passaram um dia inteiro visitando várias sorveterias, conversando com os donos. A conclusão foi rápida e, assim, meio brutal. Ei! O mercado era saturado, a margem de lucro baixíssima,
A maioria dos donos sobrevivia vendendo café, outras coisas. Entendi. Não era só sorvete. Não mesmo. A conclusão da Ashley foi direta. Olha, esse não era um problema que valesse a pena resolver. Testar a viabilidade do problema, tipo, existe uma oportunidade real aqui? Antes de investir tempo e dinheiro na solução, que seria montar a sorveteria, poupou Kevin de um provável fracasso. Faz todo sentido. Evitar investir energia para resolver um problema que, na verdade, não representa uma oportunidade real. O livro também menciona a startup Managed by Q, que passou por um processo parecido de validação do problema, né? Exato. A ideia inicial deles era criar uma plataforma para facilitar a gestão de serviços limpeza, manutenção em prédios residenciais, para resolver a frustração dos membros de conselhos administrativos que um dos fundadores tinha vivido na pele. Entendo. Fizeram apresentações para 20 conselhos. A resposta verbal foi ótima. Adoramos a ideia. Todo mundo animado. Parecia promissor, mas eles não pararam aí, certo? Aplicaram o que o livro chama de teste firme. Precisamente. No final da apresentação, eles pediam um sinal, um pagamento inicial, simbólico, com cartão de crédito ali na hora, para garantir um lugar no serviço que nem existia ainda. O famoso botar a mão no bolso. Exatamente. E a reação mudou completamente. Dos 20 conselhos que adoraram a ideia, só um estava disposto a pagar. Nossa, só um? Só um. Foi um balde de água fria, claro, mas extremamente valioso. Mostrou que, embora o problema fosse real, ele não era doloroso o suficiente ou urgente o suficiente para aquele público específico justificar uma ação imediata. Entendi. O problema existia, mas não era tão prioritário para eles. E como eles usaram essa informação? Desistiram? Não. Durante essas conversas, um corretor de imóveis comerciais deu a dica. Olha, essa ideia seria perfeita para escritórios. Eles pivotaram. Ah! Ajustaram a apresentação e fizeram o mesmo teste com 25 gerentes de escritórios. O resultado, 18 deles passaram o cartão de crédito na hora. 18 de 25, que diferença! Bingo! Acharam o público certo, com um problema real e urgente o suficiente para justificar a solução. Validar o problema certo com o público certo foi fundamental para o sucesso da Managed by Q. A empresa cresceu, recebeu investimentos milionários, foi elogiada pelas práticas inovadoras. Que história! Essa disciplina de testar o problema e não só a solução parece crucial mesmo, especialmente para startups, novos projetos. Mas o livro também reconhece que implementar recontextualização, principalmente em grupo ou em organizações, não é tão simples assim. Tem barreiras, né? Sim, sim. O autor é bem realista quanto a isso. Tem uma seção inteira dedicada a como navegar a resistência. Resistência. De que tipo? De vários tipos. As pessoas podem resistir ao processo em si, por acharem perda de tempo, sabe? Ou por desconforto com a ambiguidade, aquela coisa de não ter resposta pronta, ou pela pressão por resultados rápidos. A famosa pressa. Exato. Ou então podem resistir a uma recontextualização específica, especialmente se ela desafiar crenças muito arraigadas ou interesses estabelecidos, ou se expor o próprio papel da pessoa no problema, né? Verdade. Isso mexe com muita coisa. E que tipo de táticas o livro sugere para lidar com essa resistência? Porque não adianta ter a ideia certa se ninguém mais compra, né? O livro oferece várias abordagens práticas. Uma tática simples é usar a história do elevador lento. Contar rapidinho como uma metáfora, para ilustrar o valor de olhar o problema por outros ângulos. Boa ideia. É fácil de entender. Outra é trazer dados concretos que confrontem a visão dominante. O exemplo do designer Chris Demio é ótimo. Os engenheiros duvidavam que alguém colocaria um disquete na saída de ar do drive do computador. Sério? Achavam impossível. É? Achavam. Aí o Demi simplesmente filmou o CEO da empresa fazendo exatamente isso. Sem querer, claro. A evidência visual foi mais forte que qualquer argumento. Um vídeo vale mais que 1000 palavras, nesse caso. Totalmente. Definitivamente. E tem uma abordagem mais sutil, inspirada num terapeuta, o Steve DeShazer, que é não confrontar diretamente a lógica da outra pessoa, mas aceitá-la temporariamente e procurar por uma inconsistência interna ali. Como assim? O DeShazer fez isso com um paciente que acreditava ser perseguido pela CIA. Em vez de dizer, você está delirando, ele aceitou a premissa.
Ok, a CIA quer te pegar. E aí perguntou, mas se eles são tão poderosos, por que ainda não conseguiram? Por que mandariam assassinos tão incompetentes? Hum, inteligente. Isso criou uma pequena rachadura na certeza do paciente. Sabe, abriu um espacinho para outras perspectivas. O livro detalha essas e outras táticas para facilitar a adoção de novas visões sobre os problemas. Exploramos bastante terreno aqui, né? Mas eu sinto que a gente só arranhou a superfície do que qual é o seu problema oferece. Fica muito evidente que a habilidade de recontextualizar não é sobre achar soluções mais criativas, é sobre garantir que a nossa energia, o nosso foco, estejam direcionados para os desafios que realmente importam e da forma mais produtiva possível. Exato. É um chamado para a gente ser mais deliberada sobre como a gente define os problemas que tenta resolver. Exatamente. E para deixar uma última reflexão, talvez, inspirada por uma citação de um geólogo do século XIX, Thomas Chamberlain, que o livro resgata. Um geólogo, o que ele tem a ver? Chamberlain falava sobre o perigo da gente se apegar às nossas teorias queridas, o que hoje a gente chama de viés de confirmação, né? Ah, sim, a tendência de só ver o que confirma o que a gente já pensa. Isso. Ele percebeu como a nossa mente tende a buscar fatos que confirmam o que a gente já acredita e a ignorar o que contradiz. E como antídoto, ele propôs a ideia de tratar nossas compreensões iniciais não como verdades, mas como hipóteses de trabalho. Algo temporário, sabe? A ser testado rigorosamente e talvez descartado. Tratar a nossa visão do problema como uma hipótese. Gostei. Então, a provocação final seria: Quantas vezes a gente fica preso a uma definição de um problema? No trabalho, em casa, na sociedade, simplesmente porque foi a primeira que ocorreu pra gente. Ou porque ela confirma nossas crenças. E se, em vez disso, a gente adotasse a disciplina do Chamberlain? Se a gente tratasse nossa visão inicial do problema como uma mera hipótese, sujeita a teste, a refutação, questionar o nosso próprio enquadramento, a nossa própria moldura do problema, pode ser a chave mais poderosa para destravar o progresso. Exatamente onde a gente se sente mais empacado, sabe? uma provocação extremamente valiosa. O livro é Qual é o seu problema? Para resolver seus problemas mais difíceis, mude os problemas que você resolve, de Thomas Wendell-Wendelsburg. Para quem busca não apenas respostas, mas as perguntas certas, parece uma leitura essencial. Fica a forte recomendação. Até a próxima!